Tudo bem? Temos que falar um pouco aqui de momento, tá? Tô gravando aqui esse vídeo aqui começo de junho de 2026 e a gente tem alguma coisa acontecendo que é bastante interessante, que tem oportunidades para a gente investir em várias coisas, mas o fator de risco ainda é muito importante, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou analista CNPI, credenciado pela APMEC, pela CVM, ok? Então eu posso dar recomendações de investimento. Aqui abaixo você vai encontrar o acesso para a nossa Top Research. A Top Research é uma casa de análises que ela faz recomendações de investimento. E falando um pouco de momento agora, a gente está com uma Selic ainda extremamente alta, tá? Que é mais 14%, tem 14,5% agora nesse momento. E a gente vê, para quem tem um apetite a risco bastante grande, ações podem ser interessantes, mas a gente está vendo um enorme aumento de recuperações judiciais agora. Se o governo se mantiver o mesmo que está agora, a chance disso aumentar é muito alta. Tá? O governo vai precisar fazer um ajuste fiscal se for reeleito. Tá? Mesmo assim, a gente não sabe se ele vai fazer. Tá? Então, assim, é muito alto o risco do governo continuar simplesmente ignorando o fiscal, e isso vai ter impactos não só na economia de agora, mas também na economia, digo, de maneira de investimentos e do que a gente vê no dia a dia, grandes empresas e tal, mas a gente vai começar a ver a economia real tendo problemas seríssimos, tá? Então por isso a gente acha que o investimento de ações nesse momento, ele pode realmente dar retornos ótimos, mas ele também é arriscado porque o risco está muito alto subir. Se não for o mesmo governo reeleito agora, claro, ele tem um upside para ações. O que a gente acha que no momento pode ser bom? Em primeiro lugar, fundos de investimento imobiliário. Esse sim, claro que tem vários que dependem ali de empresas e tal, mas eles têm os portfólios mais pulverizados, tá? Principalmente quando a gente fala de investimentos de papel e alguns de papel, na verdade, né? E vários ali de tijolos, que a gente escolheu a dedo nas nossas recomendações, tá? A gente acha que isso é importante. Segundo lugar, que a gente tem uma carteira específica também, se você garantir agora, você já tem acesso completo a isso, são os ETFs, tá? Que são investimentos bastante pulverizados, não só no Brasil, mas também no exterior, tá? A gente tem ETFs da parte exterior que vão proteger a gente, os nossos investimentos, caso tenha realmente uma piora fiscal. E em terceiro lugar, uma coisa que pode ser uma oportunidade única são as criptomoedas, tá? São, claro, a gente recomenda ali que seja uma porcentagem muito, muito pequena da sua carteira que seja investida em criptomoedas, tá? Porque eles são ativos arriscados, né? Até a forma de precificar criptomoedas hoje em dia não é algo cientificamente comprovado, digamos assim, tá? Mas a gente tem também, por exemplo, stablecoins que a gente recomenda em investimento, por exemplo, o STC, que você vai estar exposto ao dólar, tá? Protegendo o seu investimento atual que você tem em real, seria uma exposição a dólar e você tendo um rendimento ainda anual, uma moeda estável de dólar americano, tá bom? E nas criptomoedas, assim, pois caiu muito nos últimos tempos, então a gente tem essa carteira recomendada também de criptomoedas, tá? A gente recomenda que seja um pedaço pequeno do seu portfólio, mas a gente recomenda que tenha, tá? Porque os ganhos podem vir a ser muito, muito altos, tá? A gente recomenda que seja pequeno porque, claro, ele tem um risco muito elevado também. A gente sabe que as perdas podem ser muito altas em criptomoedas, mas a gente selecionou alguns melhores ativos de criptomoedas que a gente vê o maior upside e menor risco na nossa carteira, tá bom? Então, se a gente tiver, se você garantir agora o acesso à Top Research, você vai ganhar acesso a essas 3 carteiras já. A depender, nosso próximo passo vai ser também criar uma carteira de ações, principalmente se a gente não tiver a reeleição do governo atual. Tá? Se você garantir agora, você já vai ter no futuro o acesso também à nossa carteira de ações que vai ser feita, tá bom? Então por isso. E é só assim, falando realmente do momento atual. É uma coisa assim que me preocupa com relação ao governo. Não só isso, né? Também as guerras, né, e tal. Não estou aqui defendendo ou não o governo, mas a gente vê como que o governo se comportou até então e dificilmente, se tiver uma reeleição do governo atual, a gente vai ter
uma melhora do fiscal, tá bom? Mas, pô, sempre pode surpreender, né, mesmo que a probabilidade seja baixa. Se a gente tiver um novo governo, as oportunidades de investimento daí em ações vão crescer muito, se você já tiver o acesso. Então, no momento que a gente está agora, você vai ter o acesso futuro também à nossa carteira de ações, tá bom? E claro, né, a gente tem a taxa Selic alta, né? Se você a gente tem as nossas recomendações, enfim, mas se você assim for uma pessoa assim que gostaria é muito avessa a risco e tal, você tem a taxa Selic ali que ela está num patamar elevado e me preocupa um pouco como que o Banco Central vai agir, mesmo com o governo continuando os gastos do jeito que eles estão. O Banco Central até hoje, eu tinha um pouco de medo, digamos assim, do que como o Galípolo ia se portar, uma vez que ele tinha sido indicado, né, pelo presidente atual. Mas ele realmente tem sido um bom presidente do Banco Central, tá? E ele seguiu aí aumentando o juro nos momentos que fossem necessários. Eu tenho um pouco de preocupação como que ele vai agir agora, tá? Então, perto de eleições, enfim. Claro que se você abaixar os juros, você vai fazer com que a inflação aumente ainda mais do que já tá rompendo ali o teto. Mas enfim, eu continuo tendo confiança ali no Galípolo e no pessoal do Banco Central fazendo esse trabalho. Se a gente tiver realmente uma ingerência do Banco Central com relação às taxas de juros, tá? Ou seja, ele vai começar a baixar as taxas de juros mesmo com a inflação aumentando, estourando o teto da meta, aí realmente talvez a Selic não seja a melhor forma de você investir, mesmo se você for muito conservador nos seus investimentos. Então esse é o meu alerta aqui. A gente vai estar acompanhando isso tudo de perto, quem tem acesso lá